Olá, tudo bem? Vamos conversar nessa aula sobre os valores nominais dos componentes de um circuito elétrico, ainda dentro da parte de associação de resistores, circuitos elétricos. Valores nominais, às vezes ele aparece, né, esse termo, ele aparece nos enunciados dos exercícios. O que seria um valor nominal de uma lâmpada, de uma bateria, né, de um resistor? Os valores nominais são os valores de projeto daquele elemento. São os valores para o perfeito funcionamento daquele elemento. Então, como exemplo, eu coloquei essa lâmpada. Ó. Se você olhar na caixa da lâmpada, quando você for comprar, está escrito aqui, ó, os valores nominais dessa lâmpada, por exemplo, os valores nominais dessa lâmpada, ó, tá ali, ó, 10 watts, 127 volts. Então, o que quer dizer 10 watts, 127 volts? Quer dizer que essa lâmpada vai consumir 10 watts obrigatoriamente? Não. 10 watts, 127 volts, que seriam os valores nominais dessa lâmpada, seria o valor de projeto da lâmpada. Seria o valor de perfeito funcionamento. Isso não quer dizer necessariamente que ela vai ter esses valores. Os 127 volts, que é a tensão da lâmpada, quer dizer que para ela dissipar, consumir os 10 watts, ela tem que ser ligada em 127 volts. Agora, se você vai ou não ligar em 127 volts é outra questão. Às vezes você pode ligar em 100 volts, 90 volts. Aí ela não consome os 10 watts, entendeu? Aí guarde outro detalhe, outra informação. O valor nominal de um consumidor são aqueles elementos que consomem energia, como lâmpadas, né, resistores. O valor nominal de um consumidor é o máximo que ele suporta. O que quer dizer isso? Voltando nessa lâmpada. Se o valor nominal dela é de 127 volts, quer dizer que ela vai suportar no máximo 127 volts. E o 127 é o valor de projeto, o valor de perfeito funcionamento. Se você ligar essa lâmpada numa tensão acima de 127 volts, ela queima, ela não suporta. Agora, valores abaixo de 127 volts, você pode ligar. Ela até talvez funcione, mas daí ela não vai funcionar com os valores nominais. Ela, por exemplo, não vai te dar os 10 watts. Aqui a gente tem, ó, os valores nominais de um aparelho de ar-condicionado, 220 volts, por exemplo. Então é a tensão nominal. Para esse ar-condicionado, né, ter um perfeito funcionamento, funcionar dentro dos valores de projeto, você tem que ligar em 220 volts, e aí uma potência de 2.638 watts, né? Ou seja, para esse ar-condicionado consumir aos 2.638 watts, você tem que ligá-lo em 220 volts. Se você ligar numa tensão acima de 220, queima. Abaixo de 220 não queima, mas aí ele não funciona com uma potência de 2.638 watts. Então é o mesmo raciocínio. O valor nominal, ou os valores nominais, são aqueles que sempre vem escrito nas etiquetas, nos manuais, né, na própria caixa do equipamento que você comprou. Vamos olhar agora um exemplo muito comum de exercícios, tá? Então, imagina que eu tenho uma lâmpada e os valores nominais dessa lâmpada seja de 60 watts, 110 volts, só como exemplo. Aí eu tenho uma tomada, a tomada é a fonte de tensão, né? Vamos supor que essa tomada seja de 220 volts. Então, se eu pegar essa lâmpada de 110 e ligar em 220 direto, assim, ó, imagina, com dois fios, né? Essa lâmpada vai queimar, porque ela vai receber os 220. E o valor nominal dela é 110. Então, uma das soluções
é a gente usar um resistor, por exemplo. Aqui você tem um exemplo de aplicação de resistor, ó. Basta ligar o resistor em série com a lâmpada. Então você vai ligar um fio aqui, ó, na rosca da lâmpada, lá no resistor, ó. Aí esse resistor você liga aqui na tomada, né, na fonte de tensão, a base da lâmpada no outro furinho. Não se esqueça que o furinho do meio, ele é o fio terra, né? Ele não tem potencial. Aí, como tá o resistor e a lâmpada, eles são ligados em série, parte da DDP vai para o resistor. Então, por exemplo, se eu arrumar um resistor com uma certa resistência, né, que eu consigo escolher, calcular, de tal forma que ele vá consumir 110 volts dos 220 fornecidos pela fonte, sobram só 110 para a lâmpada. E aí a lâmpada vai funcionar, né, com seus valores nominais. Ela vai fornecer, dissipar, consumir 60 watts de potência. Então, é muito comum esse tipo de exercício, né? Então, para a gente não queimar um equipamento, ao ligá-lo numa fonte com uma tensão maior do que o equipamento tem de valor nominal, a gente tem que colocar outro equipamento, como um resistor ligado em série. Aí a tensão fornecida acaba dividindo entre os dois. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula. Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.